Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre a anotação depends on do Spring. Vou mostrar para que serve e como é que usa ela. Então, bora para o nosso vídeo. Bom galera, antes de começar, se inscrevam aqui embaixo, curtam esse vídeo e comentem aqui se vocês têm alguma dúvida. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar duas classes, database, e vamos criar uma classe para gerenciar o cache. A gente não vai de fato buscar uns dados na base, nem fazer uma conexão com o cache ali para pegar as informações do cache, nem nada do tipo. A gente só vai printar a informação simulando que está fazendo isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir anotar com um component aqui, para ele poder gerenciar isso para a gente, o Spring. Então a gente vem aqui e escreve que está consultando na base o que não encontrou no cache. Vamos simular que a gente quer primeiro que ele consulte algumas informações no cache e depois o que ele não encontrar, ele busca na base de dados. Então a gente vai fazer dessa forma só para poder simular um problema aqui. Mesma coisa no Manager Cache, um construtor. Consultando dados no cache. Então o que ele vai fazer? Primeiro consultando o cache, depois na base de dados. Se ele não encontrar nada no cache, ele vai buscar tudo na base de dados. Então vamos rodar aqui para a gente ver isso acontecendo. Então ele rodou aqui. O que ele falou? Consultando na base de dados o que não encontrou no cache e depois ele consultou os dados no cache. Vocês conseguem notar que a gente não teve um problema de build nem de sintaxe? Ele vai funcionar se a gente executar dessa forma, mas qual que é o problema? Eu vou ter uma perda de performance aqui, porque eu podia primeiro consultar no cache e depois o que eu não encontrasse eu ia na base de dados. Agora eu estou consultando tudo primeiro na base de dados, porque ele não respeitou a ordem que eu queria. Eu queria que ele executasse numa ordem, primeiro o cache e depois a base de dados aqui em cima. E como é que eu resolvo esse problema? Usando o depends on. Eu vou vir aqui e vou dizer que a base de dados depende do Manager Cache. E agora eu vou vir aqui no Component e vou colocar o nome dele como Manager Cache. Para na hora que o database buscar esse Manager Cache, ele achar aqui nessa classe. Então o que vai acontecer? Ele vai tentar inicializar o database, mas ele vai ver, opa, depende do Manager Cache. Então eu vou primeiro inicializar esse cara, executar tudo que eu preciso, depois eu venho aqui para o database. Então vamos rodar novamente para a gente ver isso aí acontecendo. Então, ó, consultando dados no cache, aí ele consultou tudo e depois ele consultou na base de dados o que não encontrou no cache. Agora ele respeitou a ordem que a gente queria. Então, para isso que a gente usa o depends on. O nome é meio óbvio, né? Ele depende de, então a database depende do cache. É basicamente isso que está escrito. Então, como vocês puderam notar, a gente resolveu aqui um problema de performance. Óbvio que a gente só simulou o problema, a gente não executou de fato uma consulta no banco nem nada do tipo, mas na prática a gente teria resolvido um problema de performance, coisa que o build não pegaria pra gente. Então esse depends on ele é muito útil quando você quer fazer essa relação de dependência entre um ou mais componentes. E nada me impede de vir aqui e fazer esse cara depender de um outro cara, por exemplo. Depends on, eu vou colocar um X só pra gente poder simular aqui. A classe vai ter o nome de X. Só para vocês verem que dá para depender mais de um. Então vou executar mais uma vez só para vocês poderem ver que dá para um depender do outro. Então o X, porque o cache depende do X, aí o X é o primeiro, depois que o X executou, ele executa o cache, e depois que o cache executou, ele executa a base de dados. Então tem uma relação de dependência entre uma ou mais classes aqui. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aqui como eu falei. E não deixem de curtir nem se inscrever no canal para vocês acompanharem os próximos vídeos. Valeu!